Queridos, chegamos hoje no 16º domingo do tempo comum. Escutamos aqui uma outra parábola, uma parábola lindíssima. Vejam, antes eu queria contar uma pequena anedota. Conta-se que um escultor foi visitar um enorme bloco de mármore, um bloco puro. Não tinha nada. Era um bloco, era uma pedra. Então, o escultor olhou para aquilo, ele ficou atento, atencioso. Aquele que passasse e olhasse, diria com certeza que aquele homem está ficando louco, porque não se via nada lá, a não ser uma pedra de mármore. Alguém pergunta para ele: o que você está olhando aí? Não existe nada aí. E o escultor responde: vocês enxergam uma pedra. Eu já estou vendo a estátua. Meses depois, surgiu uma obra-prima. E o que mudou? A pedra? Não, a pedra continuava a mesma. Mudou quem sabia olhar. Queridos, nós olhamos para as pessoas como elas são hoje. Deus, Ele olha para aquilo que elas ainda podem se tornar. E talvez seja exatamente isso que Jesus queira nos ensinar na parábola de hoje. No texto, nós temos o joio e o trigo plantados no mesmo lugar, no mesmo campo. O trigo plantado pelos empregados de Deus, do Senhor. O joio plantado pelos assaltantes. Os empregados, eles fazem uma pergunta muito lógica. Queres que arranquemos o joio? Vejam que é isto exatamente o que nós faríamos. O que significa arrancar o joio em termos um pouco mais próximos de nós? Vamos resolver logo. Vamos arrancar o joio? Vamos eliminar logo. Vamos acabar logo com isso. Chefe, é o seguinte, o joio está lá. Vamos arrancar o joio. Mas o dono responde não. Por quê? Porque Deus ele sabe de uma coisa que nós esquecemos. As pessoas, elas ainda não terminam de crescer. Elas não pararam de crescer. Nós costumamos fotografar a alma das pessoas. Nós vimos um ato, ela é assim mesmo. Ela nunca muda. Aquele ali não tem mais jeito. Deus, ele nunca tira fotografias, ele faz filmes. Ele acompanha a história inteira. Por exemplo, quem poderia imaginar que Pedro negaria Jesus e mais para frente morreria crucificado por amor? Outro exemplo, quem imaginaria Paulo perseguindo cristãos e depois evangelizando o mundo? Quem imaginaria Santo Agostinho, que viveu tantos pecados em sua vida e depois ele se torna um dos maiores santos da igreja? Se Deus tivesse arrancado o joio cedo demais, talvez nós nunca conhecêssemos esses santos. Porque Deus enxerga aquilo que ainda nós não enxergamos, aquilo que ainda não apareceu. Nós enxergamos uma pedra. Deus enxerga a obra-prima. E percebam, o dono do campo ele não demonstra preocupação com o joio. Quem está desesperado por causa do joio são os servos, somos nós. Nós queremos resolver tudo imediatamente. Nós queremos conversão instantânea. Nós queremos santidade instantânea, resultados imediatos, somos imediatistas. Mas Deus trabalha no tempo. Existe uma frase belíssima de São Pedro: para Deus, 1000 anos são como um dia. Ou seja, o tempo
ele não é inimigo de Deus, é instrumento de Deus. É no tempo que o trigo amadurece, é no tempo que as raízes se aprofundam. É no tempo que o pecado se converte. Talvez Deus esteja sendo paciente com os outros, porque primeiro, Ele é paciente conosco. E aqui está uma parte que quase nunca pensamos. Nós imaginamos que o joio está ali apenas para atrapalhar, mas sem o joio, o trigo nunca desenvolveria raízes profundas. Na Palestina, existe um detalhe muito interessante sobre o trigo. O trigo, ele precisa aprofundar suas raízes para competir por água e nutrientes. Ou seja, a dificuldade fortalecia a planta. Será que isso não acontece conosco da mesma forma? As pessoas difíceis, os sofrimentos, as perseguições, as humilhações, os lobos que meditamos durante a semana, aqueles que o Senhor disse, onde nós seremos enviados, eis que vos envio no meio de lobos. Certamente, o Senhor, Ele os utiliza para fazer nossas raízes crescerem. O trigo forte quase sempre cresce ao lado do joio. Os santos nunca amadureceram em estufas. Os santos nunca amadureceram deitados na cama. Eles amadurecem em campos de batalha. E no final da parábola, o trigo e o joio finalmente são separados. E reparem que quem faz a separação não são servos, são ceifeiros. Ou seja, o julgamento pertence a Deus, não a nós. E talvez uma das maiores tentações da vida espiritual seja querer ocupar o lugar do dono do campo. Julgar, condenar, desistir das pessoas, colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo. E termino voltando ao escultor. Nós olhamos um bloco de pedra. Deus já enxerga uma obra de arte. Nós olhamos um pecador. Deus talvez esteja contemplando o futuro santo. Nós olhamos um fracasso. Deus está preparando uma ressurreição e por isso Ele manda esperar. Não porque seja indiferente ao mal, mas porque ama demais o trigo para arrancá-lo antes do tempo. E talvez a pergunta mais importante deste evangelho para nós seja esta: será que eu estou desesperado demais por causa do joio? Ou eu estou permitindo que Deus termine de fazer de mim um bom trigo? Que nós nos deixemos, com muita humildade, sermos transformados pelo Senhor. Deixe que o Senhor te faça um bom trigo. Um trigo que alimenta. Um trigo que tem raízes profundas. Um trigo que está acolhido pelo Senhor. Porque deu fruto, porque é belo, porque é forte. Peçamos esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.